você é mais uma daquelas milhares de pessoas que acorda, toma café da manhã, vai para o trabalho, trabalha, almoça, volta a trabalhar, vai para casa, assiste TV, janta, toma banho e dorme. Aí no outro dia, acorda, toma café da manhã, vai para o trabalho, trabalha, almoça, volta a trabalhar, vai para casa, assiste TV, janta, toma banho e dorme. Uf! E assim, dia após dia, fazendo algo que não te dá prazer, mas que é necessário para o sustento da sua família e que acha que precisa se conformar porque a vida é isso mesmo, desligue esse vídeo agora, porque essa mensagem não é para você. Mas se você é uma daquelas pessoas que sente que precisa dar sentido à sua vida, agregando valor às pessoas que passaram pelo seu caminho e que pode fazer mais pela humanidade, se você carrega em seu coração o desejo de deixar um legado, construir algo realmente valioso, de tal modo que o dia que partir possa ser lembrado por isso, então fica comigo, porque a jornada do coach palestrante é para você. Eu sou a Márcia Luz e há 24 anos trabalho na minha missão de lapidar pessoas. Eu acredito que nós somos diamantes brutos e que toda a beleza já está em nós. No entanto, a gente precisa de ajuda para descobrir a melhor versão de nós mesmos. Eu amo fazer isso pelas pessoas. Esses dias eu fiz um cálculo aproximado e já passam de 250 mil o número de pessoas que eu pude ajudar. Acontece que ao longo da minha jornada, eu percebi que sozinha eu não poderia construir todo o legado que eu desejo deixar para o mundo. E eu resolvi preparar profissionais que soubessem fazer tudo o que eu faço e que compartilhassem do mesmo desejo de agregar valor à vida de outros seres humanos. Por isso eu decidi ser formadora de coaches e palestrantes. Certifiquei-me pela Fundação Dom Cabral e já formei mais de 400 turmas até o momento. É possível que nesse instante você esteja pensando: quem me dera, Márcia Luz, mas esse negócio de ser coach e palestrante não é para mim. Eu sou uma pessoa comum, sem nenhum talento especial. Na verdade, eu nem sei falar em público, eu não tenho algo de tão valioso para agregar na vida dos outros. Não nasci com o dom da palavra, Márcia, eu sou uma pessoa simples. E embora exista um incômodo dentro de mim, algo me dizendo que eu posso fazer mais pela humanidade, eu não tenho tamanho para tudo isso. Olha, se você está pensando isso, eu entendo você. Às vezes existem desejos na nossa alma que parecem tão grandiosos e intangíveis que a gente evita até pensar neles. Aí a nossa mente nos protege da frustração de falhar, de errar, de não conseguir, fazendo com que a gente nem saia do lugar. Você sabe quais são os dois maiores medos do ser humano? Na verdade, são mais do que medos, são verdadeiros vilões que destroem qualquer sonho ou projeto de futuro que você pretenda realizar. O primeiro é o medo de não ser o suficiente, não ser competente o suficiente, não ser inteligente o suficiente, não ser suficientemente bom como profissional, como pai ou mãe de família, como filho. E aí, para não descobrir seus próprios limites, sua mente te para e faz com que você voe baixo para não se frustrar por falhar. O segundo grande medo é não ser amado. Isso significa que quanto menos você se expor, menores os riscos de ser rejeitado. As pessoas não amam por medo de sofrer e não vivem pelo medo de morrer. É como se esses dois vilões levantassem muros à nossa volta para nos proteger de quebrar a cara. Acontece que o mesmo muro que te protege também te aprisiona. E como se não bastasse essa armadilha, talvez você também tenha acreditado naquelas conversas de que para transformar pessoas você precisa ter o dom e que infelizmente não nasceu com ele. É possível que você ache que não possui a aparência que deveria, a voz ideal, a simpatia e a presença de palco, a desenvoltura necessária ou mesmo não tem nada valioso para ensinar. Adivinha o que está por trás de todas essas crenças limitantes? O medo de não ser o suficiente e não ser amado. Então vem comigo e deixa eu te contar a história de alguns amigos coaches palestrantes de muito sucesso. Paulo Araújo, filho de uma família bastante humilde, veio do interior tentar a vida em Curitiba com apenas alguns trocados no bolso que mal dava para a primeira refeição. Algo em seu coração dizia que ele tinha uma missão maior no mundo e ser palestrante parecia o caminho mais poderoso para fazer isso. Mas como ele podia sonhar em ser palestrante se a aparência
aparência não ajudava, não sabia se vestir, não tinha a mínima ideia do que podia ensinar e, para piorar, possuía fortes problemas de dicção e até uma certa gagueira. Agora veja o caso do Armando Nembri, que nasceu completamente surdo devido a uma síndrome rara, mas que desejava ardentemente transformar pessoas. Ou o Marcos Rossi, que não possui 2 braços e as 2 pernas, mas sabia que precisava cumprir sua missão de mostrar para as pessoas que elas são capazes de serem felizes apesar das adversidades. Todos os 3 são hoje grandes coaches palestrantes nacionais. E como que eles conseguiram isso? É o que eu vou te ensinar nessa jornada de 4 vídeos gratuitos do Coach Palestrante. Desde pequena eu sempre falei que eu queria ser professora. Eu passava as manhãs dando aula para as minhas bonecas ou falando e cantando sozinha na frente do espelho. Fui fazer magistério no ensino médio e aos 15 anos eu já trabalhava como auxiliar de recreação numa creche da LBV. Foi aí que eu descobri que ensinar era uma tarefa extremamente nobre e mal remunerada. Eu iniciei minha faculdade de psicologia e eu precisava ganhar mais para bancar os estudos. Eu fiz o concurso da Caixa não porque eu desejava ser bancária, mas porque eu precisava de dinheiro. Mas o desejo de ensinar, de deixar um legado, continuava dentro de mim. Aí surgiu um concurso interno para ser instrutor da Caixa. As vagas eram concorridíssimas, mas eu me esforcei como nunca para conseguir. E foi assim que aos 23 anos de idade eu me tornei instrutora da Caixa Econômica Federal. Eu aprendi muito lá dentro e auxiliei centenas de pessoas, até que eu percebi que estava na hora de expandir os limites da minha atuação e montar minha própria empresa de treinamento. Os clientes foram aumentando, comecei a ser chamada para dar palestras em grandes empresas e não era raro ao final de um evento desses o presidente da empresa perguntar se eu fazia trabalho de coaching. Ele queria poder ser atendido individualmente e não lá junto com todos os gerentes e com toda a equipe. E a minha resposta sempre era, infelizmente, não. Eu confesso que eu comecei a ficar incomodada porque eu estava perdendo oportunidades profissionais e até constrangida por ter que dizer que não era capaz de atender o presidente ou os diretores das empresas que confiavam tanto no meu trabalho. Então, em 2003, eu fui fazer uma formação em coaching, numa época em que mal se sabia o que era isso. As portas aí começaram a se abrir cada vez mais, porque o meu trabalho de palestrante servia como vitrine para minha atuação como coach. As pessoas me conheciam e mais clientes chegavam. E por outro lado, como eu era capaz de aprofundar meus conteúdos nas palestras e treinamentos, graças ao auxílio da formação em coaching, eu conseguia mexer na alma das pessoas, as audiências ficavam encantadas com o meu diferencial e pediam para que eu fosse novamente contratada. Eu possuía o melhor dos 2 mundos, porque eu estava me tornando uma profissional 5 estrelas. Mas ainda tinha algo me incomodando. Quando eu era muito pequena, alguém me disse que para completarmos a nossa missão no mundo, precisamos fazer 3 coisas: ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Bom, filhos eu tive 3, árvores eu plantei muitas, mas faltava o tal do livro. Eu tratei de providenciar isso e eu adorei a experiência de ver o meu livro entre os mais vendidos na revista Veja. Eu gostei tanto que até o momento já são 8 livros publicados. Aí o próximo passo foi entrar no mundo digital e passar a transformar pessoas em grande escala, trazendo meus ensinamentos para o mundo online, como eu estou fazendo nesse exato momento com você. Tudo isso eu me disponho a te ensinar. Não só os passos básicos, como um monte de cursos de oratória e de coaching fazem por aí, mas eu vou compartilhar com você o pulo do gato, o que me fez ser destaque entre milhares de profissionais que fazem coisas semelhantes às minhas. E esses profissionais não conhecem um segredo para transformar almas e, portanto, acabam não se destacando como coaches palestrantes. Agora, cuidado! Talvez nesse exato momento a sua mente esteja tentando te impedir de seguir adiante, dizendo alguma coisa do tipo: para com isso, você não está vendo que essa trajetória é muito difícil, que vai demorar anos e anos para você chegar lá e que muita gente tenta e poucos têm sucesso? Veja, no futebol ou no teatro, tem muita gente que sonha ser jogador ou atriz e até exercem a profissão, mas eles são mal remunerados, eles nunca conquistam as melhores oportunidades. E essas oportunidades são apenas para alguns poucos privilegiados. Olha,
Se você já acompanha o meu trabalho há algum tempo, sabe que eu sou brutalmente honesta com a minha audiência, porque eu tenho um nome a zelar que eu venho construindo há 24 anos. Então eu jamais te alimentaria de falsas ilusões. Ser coach palestrante não é um caminho a ser construído da noite para o dia. Você não vai conseguir cobrar de 15 a 20 mil reais por uma hora de palestra, como eu faço hoje, já na primeira semana de atuação. Mas você também não precisa demorar anos e anos para alcançar isso, porque eu já fiz essa trajetória. Eu ajudei 400 turmas de coach palestrantes a fazerem o mesmo. E eu conheço todos os atalhos que eu vou te ensinar. Existe caminho mágico? Não, não existe. Mas me diga em qual profissão você consegue faturar mais de 20 mil reais por mês logo nas primeiras semanas. Que eu saiba nenhuma, ao menos nada que se sustente por muito tempo. A diferença é que na carreira de coach palestrante, a cada dia você vai conseguir escalar mais seus resultados. E o céu é o limite. Enquanto que na maioria dos empregos, por mais que você se esforce, existe um teto que seu empregador está disposto a te pagar. Isso para não falar na liberdade de fazer os seus horários, trabalhar quando e onde quiser, atender clientes internacionais pelo Skype ou pelo Zoom, investir em seu autodesenvolvimento fazendo novos cursos, comprando livros e sabendo que isso não é gasto, porque quanto mais você aprender, mais vai criar novos produtos e mais o seu faturamento vai aumentar. Você vai ter a chance de ajudar pessoas em todo o Brasil e até fora dele, seja pessoalmente ou pela internet. Nesse momento, você vai descobrir que o mundo é maior e muito mais encantador do que parecia, olhando apenas a partir da perspectiva da vida que você leva até hoje. Talvez você nunca tenha se atrevido nem mesmo a sonhar com esse mundo, ou até desejou fazer esse caminho, mas descartou por achar que era algo grande demais para ser alcançado. Ou é possível ainda que você até tenha iniciado essa trajetória, feito alguma formação em coaching, um curso de oratória, mas as oportunidades de atuação e os clientes não apareceram e ninguém te ensinou como fazer as coisas deslancharem. É possível, inclusive, que você já tenha escrito seu primeiro livro, mas daí a conseguir publicá-lo e fazer dele um best-seller parece ter uma distância intransponível. Fique tranquilo, porque é exatamente isso que eu vou te ensinar. Você vai aprender nessa sequência de 4 vídeos gratuitos como é possível encantar audiências para que eles mesmos sejam os maiores divulgadores do seu trabalho. E isso vai acontecer de tal forma que os novos clientes apareçam sem que você tenha que correr atrás deles. Foi o que aconteceu com a juíza federal Ana Cristina, que realizava um excelente trabalho na vara da sua lotação, mas ela sentia que podia fazer muito mais pelos servidores e juízes em todo o Brasil. A alma dela ansiava por ultrapassar os muros da pequena cidade onde ela atuava como juíza. E com a ajuda do meu método, hoje ela vem ensinando juízes e analistas de todo o país a liderarem com mais maestria suas equipes e, por consequência, esses juízes e esses analistas oferecem uma melhor qualidade de serviço para todos nós cidadãos. Assim como a Ana Cristina, você vai descobrir como provocar mudanças profundas e duradouras nas pessoas que forem contempladas por sua atuação como coach palestrante. Tudo isso faz parte de ser um profissional 5 estrelas e esta é a minha missão em sua vida. E agora eu vou te mostrar o primeiro segredo para ser um coach palestrante diferenciado. É simples, embora quase ninguém saiba disso. É o seguinte: antes de começar a ensinar, você precisa descobrir como você aprende. Isso mesmo, porque cada um de nós possui um estilo de aprendizagem e resolução de problemas diferenciado. Se você quer ser capaz de ajudar outras pessoas a aprender, precisa primeiro descobrir qual é o seu estilo. O inventário do estilo de aprendizagem e resolução de problemas foi criado por David Kolbe, um grande estudioso do comportamento humano, e agora eu vou apresentá-lo a você. Por muito tempo se acreditou que a aprendizagem era aquilo que ocorria apenas em sala de aula, onde o professor detinha o poder de manter os alunos na ignorância ou salvar suas pobres almas através do conhecimento. As coisas ensinadas pareciam não ter nenhuma utilidade prática e cabia aos pobres alunos decorar um monte de fórmulas, de datas, de informações totalmente desconectadas
inusitadas do seu cotidiano. Na realidade, isso ainda ocorre até hoje em várias escolas, mas cada vez mais as pessoas percebem que aprender deve ser útil para nos ajudar a resolver problemas e por isso tratam de se virar por conta própria, como autodidatas, adquirindo conhecimento prático capazes de mudar o rumo das suas vidas. É o que está acontecendo com você nesse exato momento, por exemplo, está assistindo essa videoaula para conquistar novas oportunidades. Aprendemos o tempo todo e geramos a partir da nossa experiência conceitos, regras, princípios que vão nos guiar em novas situações. E isso acontece num ciclo de 4 estágios. O primeiro estágio é a experiência concreta. O segundo, a observação reflexiva. O terceiro, a formação de conceitos abstratos e generalizações. E o quarto são as hipóteses a serem testadas em ações futuras. E essas hipóteses, por sua vez, levarão a novas experiências concretas. Então, o ciclo de aprendizagem e resolução de problemas respeita essa sequência. Acontece que cada um de nós aprende melhor dedicando-se a alguma dessas etapas do ciclo com mais afinco. As pessoas da experiência concreta, por exemplo, são aquelas que precisam meter a mão na massa, que só encontram sentido na aprendizagem quando conseguem experimentar. Por isso, quando o professor ou palestrante pede um voluntário, são as primeiras a se oferecer. Adoram exercícios práticos, aprendem fazendo, são inquietas por natureza e possuem um senso prático bastante grande. Já o povo da observação reflexiva jamais mergulha de cabeça sem saber exatamente o terreno onde está pisando. Eles gostam de observar, gostam de refletir, de medir prós e contras, eles pensam muito antes de agir e são capazes de aprender coisas novas apenas observando os outros fazendo. Aliás, eles são grandes observadores e costumam estar atentos a tudo. Não são pegos de surpresa com facilidade, são ponderados e eles são perspicazes também. Depois nós temos as pessoas que aprendem mais construindo suas próprias teorias. É a turma da conceitualização abstrata. Eles gostam de conhecer outros autores e embasar tudo o que aprendem. Não são adeptos do achismo. Eles preferem sentir firmeza no que é apresentado a eles. Eles estudam o que diversos autores já descobriram sobre determinado assunto e constroem suas próprias conclusões. Uma pessoa da conceitualização abstrata que acabou de terminar um namoro que não deu certo, por exemplo, é capaz de construir uma teoria de por que isso aconteceu. E ela sabe citar autores que mostram como aqueles mecanismos funcionam e o que fazer para que não se repitam. E finalmente temos o time da experimentação ativa, que não se contenta em aprender na prática, em observar ou em teorizar. A aprendizagem só faz sentido para eles quando é levada para o mundo real, quando checam lá no dia a dia se tudo aquilo realmente funciona. Se eles fazem um curso ou se eles leem um livro, eles não sossegam até implementar e observar os resultados. Esse perfil de aprendizagem e resolução de problemas é muito comum nos empreendedores. Talvez você esteja curioso para descobrir qual é o seu estilo predominante. Fique tranquilo, porque no final dessa aula você vai baixar o arquivo com o inventário que vai revelar qual é o seu estilo de aprendizagem e resolução de problemas. E você pode estar me perguntando, mas para que serve isso? Porque quando você descobre quais caminhos facilitam a sua aprendizagem, você pode acelerar o seu processo de autoconhecimento e aumentar a sua eficiência como coach palestrante. Além disso, você aprende que em sua audiência sempre existirão pessoas dos 4 quadrantes e por isso você precisará conciliar teoria e prática em suas aulas, em suas palestras e até nos atendimentos em coaching. Trabalhar com os estilos de aprendizagem e resolução de problemas fará de você um profissional diferenciado. Mas é claro que isso não é tudo. Na nossa próxima aula, eu vou te ensinar como utilizar a escuta empática para se destacar como coach palestrante e alcançar resultados que a concorrência não é capaz de conseguir. Você vai ver como uma das minhas alunas, a Elga, se utilizou desse conhecimento não só para deixar fluir todo o poder que estava adormecido dentro dela, mas também para ajudar a sua audiência a fazer o mesmo. E vai conhecer a história de Vânia e Ricardo, que já eram palestrantes, achavam que tinham uma carreira interessante, mas jamais imaginaram que eles poderiam saltar para novos patamares de resultados exponencialmente maiores, com alguns pequenos ajustes de percurso. A nossa próxima aula vai ao ar em poucos dias e eu vou mandar o link por e-mail, mas muitas vezes ele não chega para você. Então nós vamos fazer o seguinte: embaixo desse vídeo existe o número do meu WhatsApp. Mande uma mensagem para mim com seu nome completo dizendo:
Quero receber a próxima aula e o inventário dos estilos de aprendizagem. Assim que você me mandar a mensagem, eu vou te enviar esse material. E aí você não corre o risco de perder as outras 3 aulas exclusivas que ficarão no ar por poucos dias. Antes de terminar esse vídeo, responda para mim no campo de comentários aqui abaixo se você já é coach, se já é palestrante ou se em algum momento da sua vida desejou fazer algo transformador por outras pessoas. Deixe também suas perguntas, porque eu vou responder pessoalmente uma a uma. Lembre-se de compartilhar ao menos com 2 pessoas esse vídeo. Um grande beijo e nos vemos em breve na jornada que fará de você um profissional 5 estrelas.